Hey managers, quer ter mais tempo livre para você? Esse é o vídeo que vai te explicar de como conseguir liberar tempo através da criação ou da transformação da tua equipe em uma equipe autônoma. Vem comigo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Luciano Ritt, eu sou engenheiro mecânico, tenho mais de 25 anos na área industrial, trabalhando em empresas de diversos setores, setor automotivo, setor siderúrgico, setor têxtil, setor cerâmico. E depois desse tempo todo eu estou disponibilizando, né? A gente chega numa fase da vida em que a gente tem vontade de compartilhar os conhecimentos adquiridos e colocados na mochila, certo? A gente vai ver basicamente três coisas. Primeiro, o que é a autonomia da equipe, por que ela é importante, quais são os benefícios, certo? A gente vai ver algumas estratégias de como implementar a autonomia, como desenvolver a autonomia nas nossas equipes, ok? Dicas práticas, o que a gente tem que fazer para realmente construir uma equipe autônoma, certo? E vamos ver, por último, qual é o papel do gestor moderno, né? O gestor do ponto de vista atual, né? Nesse processo de desenvolvimento de uma equipe autônoma, nesse processo de empowerment da equipe. Então, autonomia, o que é autonomia, né, de uma equipe? No âmbito industrial, principalmente, certo? Autonomia não é simplesmente deixar a tua equipe trabalhar sozinha e fazer o que bem entende, né? Isso está mais próximo do caos e da anarquia do que da autonomia, certo? A autonomia é tu conseguir, delegando eficazmente, ou seja, delegando a autoridade e a responsabilidade aos membros da tua equipe. Para quê? Para que eles executem as tarefas de rotina inerentes ao seu posto de trabalho, certo? Tarefas de rotina do seu posto de trabalho. O que são as tarefas de rotina? As tarefas de rotina, eu já disse em outros vídeos, as tarefas de rotina são todas as tarefas de um posto de trabalho. A gente está falando do ambiente industrial, então tem um posto de trabalho, uma máquina, um posto de transformação, onde a gente tem um input de matéria-prima, a gente tem uma transformação, a gente tem um output de um produto semi-elaborado ou um produto final, certo? Ou um produto final dessa etapa do processo. Então, todas as tarefas que têm a ver com esse processo, de entrada, transformação e saída, elas são inerentes a esse posto de trabalho. E elas têm impacto em 5 dimensões de resultados: segurança, eficiência, qualidade, prazo de entrega e custo, certo? Então, essas são as tarefas de rotina. Então, quando a gente fala de autonomia da equipe, a gente está dizendo que uma equipe é autônoma quando consegue executar todas as tarefas inerentes ao seu posto, todas as tarefas de rotina do seu posto de trabalho. Isso é delegar de maneira eficaz. E para que transformar a minha equipe numa equipe autônoma? Quais são os benefícios? Que benefício gera essa transformação? Então, 3 benefícios para os operadores, para os membros da equipe, nesse processo de transformação de uma equipe normal para uma equipe autônoma. Os 3 benefícios são, primeiro, um aumento de sensação de reconhecimento, de importância e de pertencimento à empresa, né? Ou seja, um membro, um operador que consegue executar e tem a autoridade e a responsabilidade por executar suas tarefas de rotina, ele se sente muito mais importante do que simplesmente uma pessoa que tem que baixar a cabeça e obedecer a alguém que vai dando ordens para ele o tempo todo, né? No que a gente conhece como microgerenciamento, né? O líder vai ali e vai dizendo: aperta esse botão, agora aperta outro e faz isso, né? Então é muito mais agradecido para os operadores eles terem essa autonomia, certo? Eles se sentem parte, aquela velha história de vestir a camiseta, eles se sentem comprometidos com a empresa. Aumenta a moral, né? O segundo benefício, aumenta a moral da equipe como um todo. Que é a moral? É aquela sensação de felicidade por vir trabalhar, aquela sensação de satisfação por vir trabalhar. E essa sensação de satisfação, quando alguém vem trabalhar satisfeito, ele está disposto a dar até um pouco mais, né? Ele não dá só o rendimento que ele pode dar, ele dá o rendimento, ele dá por cima do rendimento que ele pode dar, certo? Ele dá os 110%, ok? Quando ele está com a moral alta, quando uma equipe está com a moral alta, esse é o resultado que normalmente acontece. Consequentemente, terceiro benefício, melhora o desempenho individual, né? E que retroalimenta, então, esse ciclo virtuoso, né? Se eu tenho um melhor desempenho, vou ser mais reconhecido, vou me sentir importante e volta tudo, tá vendo? Minha moral vai estar alta, então gera esse ciclo virtuoso por parte do operador, certo? Para a empresa, agora 3 benefícios para a empresa.
se o operador ele vê o benefício e entra naquele círculo virtuoso que a gente acaba de dizer, então para a empresa esse operador ele vai ter mais lealdade, né? Ele vai ter lealdade, reduzindo a rotatividade, certo? Então, logicamente, se um operador ele está com alta moral, ele se sente valorizado dentro da empresa, ele tem um bom desempenho, gerando um ciclo de reconhecimento que começa tudo outra vez de maneira virtuosa, né, ele não vai querer sair dessa empresa. Muito provavelmente ele não vai querer sair dessa empresa. Né? Se ele fica nessa empresa, a gente vai aumentando a experiência da equipe, né? A gente gera mais veteranos, certo? E quando a gente gera mais veteranos, a gente tem uma economia para a empresa, né, nos recursos de contratação e formação de novos trabalhadores, certo? Você que é líder, você sabe perfeitamente quanto custa em tempo e em dinheiro formar um operador novo numa máquina para que esse operador se transforme num operador com habilidade e conhecimento suficiente para conseguir operar de maneira excelente o seu posto de trabalho. Né? Demora muito, né? Demoram meses, talvez em algum caso anos, para conseguir formar excelentemente um operador, ok? Então isso é um grande benefício. Tu tem uma equipe veterana, essa equipe veterana ela tem melhores resultados, é evidente, né? Então 3 benefícios para a empresa: aumenta a lealdade, aumenta a experiência e gera uma economia de recursos na recontratação e evitando a rotatividade. E para o líder, quais são os benefícios? Então, entre outros, tem 3 benefícios para o líder. Primeiro, libera o tempo do líder para ele se dedicar a atividades, a tarefas inerentes do seu posto como líder, tarefas que agregam mais valor para ele e para a empresa, certo? Então, essas tarefas as tarefas que agregam mais valor, certamente para o líder elas são mais satisfatórias. São tarefas que realmente, se eu estou num posto de liderança, não é para ficar operando ou tratando das tarefas do dia a dia da minha equipe, é para fazer outras tarefas que me satisfazem mais, né? E por último, evita a atuação do líder, né? Se minha equipe é autônoma, evita a atuação do líder fora do seu horário de trabalho. Certo? Se minha equipe é autônoma, ela consegue executar as suas tarefas de rotina e consegue resolver os pequenos pepinos que acontecem durante a execução das suas tarefas de rotina, evitando que me chame a qualquer hora, que me chame de noite, que me chame de madrugada, que me chame fim de semana, que me chame nas férias. Né? Então, esses são 3 benefícios. A gente falou dos benefícios aqui para os operadores, os benefícios para a empresa, o benefício para o líder. Essa dinâmica, ela é uma dinâmica virtuosa, né? Então ela se retroalimenta e ela vai gerando benefícios praticamente sem parar, ok? É o que eu chamo da magiquinha da autonomia da equipe. Então a gente já viu até agora o que é, né, a autonomia da equipe e quais são os benefícios que transformar minha equipe de uma equipe normal para uma equipe autônoma, quais são os benefícios que trazem tanto para a empresa quanto para os indivíduos como para o líder, certo? Então aí, Luciano, como é que faz para implantar? Então eu tenho a minha equipe aqui que é uma equipe normal, eu preciso estar atuando, eu não tenho férias, eu não tenho fim de semana, estão sempre me chamando, eu preciso estar ali. Como é que eu faço para implantar esse negócio, esse trem aí, né? Tem algumas etapas que eu sugiro, certo? Tem algumas atividades que eu sugiro, né? Tem algumas estratégias para você implantar na sua empresa, sugeridas por mim, né? Que eu vi ao longo dos anos que funcionam. Primeira delas, a estruturação dos processos. Certo? Os processos, a gente está falando sempre de autonomia na rotina. A gente não quer criar uma equipe autônoma para fazer revisão de investimentos ou de revisão de estratégia de médio e longo prazo na empresa. A gente não quer os operadores para isso, a gente quer eles para eles executarem as rotinas dos seus postos de trabalho e executar isso com eficácia, executar isso com excelência, executar de forma que a gente tenha estabilidade nessa rotina, né? Porque a estabilidade na rotina, ela gera repetibilidade e previsibilidade de um resultado, certo? Coisas que você sabe tão bem quanto eu, a importância que tem para os resultados da empresa, ok? Então, voltando, quais são as estratégias para a gente desenvolver uma equipe autônoma? Né? A primeira delas é a estruturação em processos. O que é a estruturação em processos? Você tem que pegar de todos os postos que você tem, de cada um dos postos, você tem que definir que tarefas são inerentes a esse posto de trabalho. Lista as tarefas, certo? Faz o listado das tarefas. Depois, classifica elas por criticidade. Né? Tem técnicas, tem formas de fazer isso, certo? Classifica elas por criticidade, cada uma das tarefas. Né? E começa a fazer, segundo passo, padronização.
certo? Padronização, começando pelas tarefas críticas, evidentemente, depois passando pelas demais tarefas de cada um dos postos de trabalho. Terceiro, dá a formação. Não adianta nada tu ter criado uma boa receita de bolo, depois tu fala para o teu cozinheiro fazer o bolo, não entrega a receita, ele faz do jeito que sai da cabeça dele. Né? Então não adianta nada tu ter perdido tempo planejando se não vai executar conforme o plano. Não tem nenhum sentido. Né? Então a formação da equipe nos padrões que tu criou é fundamental, evidentemente. Certo? E por último, quarto passo, faz um segmento, faz um acompanhamento da execução desses padrões, da execução das tarefas utilizando os padrões, certo? Isso vai te retroalimentar. Né? Na parte de segmento, na parte de acompanhamento, cuidado para evitar o microgerenciamento. O que é o microgerenciamento, Luciano? Microgerenciamento é quando tu está em cima do teu operador o tempo todo para cada detalhe. Não, agora tu aperta o parafuso aqui. Cara, isso, todos os benefícios que a gente falou nesse vídeo da implantação de equipes autônomas, o microgerenciamento é um dos fatores que mais gera problemas, né, e que mais gera o efeito contrário, né, porque desmotiva, cai a moral da equipe, eles não se sentem importantes. Imagina se você necessita de alguém do teu lado dizendo cada uma das coisas que tu tem que fazer, no mínimo detalhe, tu te sente um inútil. Né? Tu não te sente motivado, tu te sente desmotivado, certo? Então, cuidado com o microgerenciamento. Quando eu falo de segmento na execução dos padrões, das tarefas, seguindo os padrões, é simplesmente para ver se o padrão está legal, se a formação foi legal e se a execução ela é uma execução disciplinada, certo? Ok? Esse é o sentido do segmento. Então, recordando, 4 pontos na estruturação de processos. Lista de tarefas, classifica elas em críticas ou não, começa a padronização pelas críticas, faz a formação dos operadores em cada um dos padrões e, por último, faz o segmento, acompanhamento da execução das tarefas conforme o padrão, ok? Evitando o microgerenciamento. Com a estruturação dos processos, que a gente acaba de comentar, vem a parte da capacitação, certo? A capacitação da tua equipe é fundamental para que ela consiga funcionar de maneira autônoma. Não é uma coisa que, se tu para pensar, é bastante óbvia, né? Mas é fundamental, é óbvia, mas às vezes a gente não faz, né? Então, é fundamental que a capacitação seja executada de maneira excelente para tu conseguir gerar uma equipe autônoma. E o contrário é verdadeiro. Se tu não tem um sistema de capacitação adequado, tu não vai conseguir gerar uma equipe autônoma, certo? E vai sempre estar dependendo de ti, o teu tempo vai estar sendo sempre roubado. Ok? Então, dentro da capacitação, a gente pode dividir assim em três partes, né? Ou três níveis de capacitação. Primeiro são as próprias tarefas, né? As tarefas de rotina do operador. A gente falou que a gente tem que gerar os padrões, né? E esses padrões a gente tem que formar ao operário. Digamos que isso gera um manualzinho da máquina, né? Como eu opero essa máquina que tem os padrões para operar. Então, esse conjunto de padrões é o manual de operação dessa máquina, né? Recordando que input, transformação, output, né? Todo esse processo no que tange os aspectos de segurança, eficiência, qualidade, prazo de entrega e custo, tudo aqui a gente está, todas essas tarefas que se relacionam com isso, elas têm que estar padronizadas e esses padrões a gente tem que dar a formação para os operários executarem eles, ok? A segunda grande parte da matriz de capacitação dos operadores são as capacitações, as formações técnicas, certo? Formações técnicas de que tipo? O básico tipo, o típico, né? Mecânica, eletroeletrônica, hidráulica, pneumática, operação e ajuste de máquinas, etc, certo? Então, algumas são dadas por escolas técnicas, inclusive in company se pode fazer, outras os próprios fornecedores, fabricantes das máquinas, elas geram também as formações na etapa de commissioning ou depois, né? Tanto formação da equipe de operadores como formação da equipe de mantenedores dessas máquinas, né? Essa formação técnica também é fundamental, né? Porque não basta eu entregar um manual com os procedimentos, com os padrões de operação, os padrões das tarefas para o operador, se o operador ele não conhece basicamente ali eletrônica, mecânica, o que precisa conhecer daquela máquina, né? Um pouco de pneumática, enfim, tem que ter uma base técnica, certo? É o normal.
E, por último, dentro da estratégia de capacitação da equipe, a gente tem o grupo de formações de capacitação em gestão. Né? Em gestão, o que é gestão? Né? Gestão em quê? As técnicas, a gente está falando de um ambiente fabril, de um ambiente manufatureiro, as técnicas de Lean Manufacturing. Né? Todas as formações de tratamentos de falhas, manutenção autônoma, SMAD, Value Stream Mapping, CICAB. Né? Então, tudo isso são formações do pacote dentro do sistema Toyota de produção, do Lean Manufacturing, são formações que algumas delas são necessárias para o operário conseguir executar bem as suas funções de rotina. Né? Por quê? Porque tu vai pedir para ele fazer um tratamento de uma falha, vai fazer um tratamento de uma anomalia, um tratamento de um desvio, como tu queira chamar. Esse tratamento de desvio, ele tem que ter algumas técnicas para conseguir chegar nas causas raízes e eliminar, e propor formas de eliminação dessas causas raízes, certo? Então ele tem que ter uma formação, uma base em gestão de Lean Manufacturing no sistema Toyota, ok? A minha indicação foi que sempre funcionou para mim quando eu implantei em pequenas e médias empresas. Formações de qualidade, formações no âmbito de qualidade, controle estatístico de processo, verificação de medidas básicas necessárias dos parâmetros de qualidade do produto, etc. Né? Então também é lógico que tem que ter essas formações para conseguir executar essas tarefas inerentes à qualidade, que é uma das 5 dimensões de resultados. Né? Também a parte de gestão de pessoas, trabalho em equipe, desenvolvimento, gestão do tempo, né? São coisas que podem ser aplicadas também para o nível operacional. Certo? Seguindo, então, com as estratégias para transformar uma equipe de uma equipe normal para uma equipe autônoma, a gente falou de estruturação dos processos, a gente falou de capacitação, tem um terceiro pilar que é muito importante, que é a motivação. Motivação, motivo para ação. Como é que eu faço que os meus operadores eles tenham motivos para atuar de forma autônoma, certo? Então, nas empresas onde eu trabalhei, existem, imagino, várias técnicas, vários programas, políticas da empresa para fomentar e manter os operários motivados, certo? Algumas técnicas, por exemplo, que o líder tem que atuar é envolver os operadores nas decisões, certo? Os operadores, eles, por exemplo, na criação de padrões, na hora de criar os padrões que a gente estava falando, das tarefas de rotina, os operadores mais veteranos, eles têm que, os operadores que sabem operar aquela máquina, evidentemente eles têm que ajudar na construção, eles têm que, não pode ser o líder que vai lá e cria o padrão e diz, tu faz assim. Não, ele envolve eles, faz eles participar, porque eles têm dicas importantes que talvez te escape, tu não tenha se dado conta, e eles sabem uma forma, e depois junto, em conjunto, vocês geram a forma melhor de fazer isso, né, com a opinião de todos. Certo? É fundamental fazer essa parte na parte de padronização, fazer essa participação deles na parte de padronização. Outra coisa é a hora da formação desses padrões. Obviamente utiliza os operadores mais veteranos para serem os formadores dos mais novatos, né? Evidentemente faz com que eles participem, ele vai se sentir importante, vai se sentir bem, né? De estar ajudando um companheiro e de que a empresa veja ele como como um recurso, com um conhecimento suficiente para dar formação para os seus colegas de trabalho, né? E evidentemente no tratamento de desvios, né? Achar a causa, definir ações, né? Os desvios que acontecem, as anomalias que acontecem no seu posto de trabalho, nas tarefas de rotina, o operador ele tem que tratar ele mesmo de encontrar as causas fundamentais, as causas raízes e buscar a eliminação dessas causas raízes, certo? Então, o envolvimento dos operadores nos processos decisórios, no seu nível, né? Ele deve ser utilizado com muita frequência pelo líder, certo? Gera motivação. Outra política ou programa que a empresa pode ter são os sistemas participativos. Sistemas participativos têm várias formas de fazer sistemas participativos, por exemplo, remuneração variável por resultados alcançados. Então, cada equipe tem um listado de KPIs inerentes ao seu desempenho da equipe nessa área, digamos, e conforme o alcance dessas metas, a empresa remunera com uma remuneração variável, né?
Isso é uma forma. Os operadores, então, eles vão estar buscando no dia a dia os resultados, porque eles sabem que o acúmulo dos resultados no dia a dia vai gerar um resultado no semestre, ou no mês, ou no semestre, ou no ano, e esse resultado no ano vai remunerar eles, né, numa remuneração variável. Né? Evidentemente que isso é motivador. E outro programa que é muito utilizado nas empresas e tem um benefício, tem um impacto fantástico, é o programa de sugestões, programa de ideias, como vocês queiram chamar. Dentro do âmbito de atuação do operador, que ele possa ter uma ferramenta, um programa, para dar sugestões de melhora, de pequenas melhoras pontuais. E se essas melhoras, essas sugestões de melhoras pontuais, ele consegue ser reconhecido, ganhar um prêmio, né? Na empresa em que eu trabalhava e que levava isso de maneira excelente, tinha um programa de sugestões que o operador dava sugestões e ganhava 15 pontos, né? X pontos. Ganhava lá esses pontos e ia acumulando. E depois de acumular, ele entrava, tinha um software, tinha uma aplicação na intranet da empresa, onde o operador verificava qual é o tipo de prêmio, conforme os pontos que ele queria trocar. Né? Então ele trocava os pontos acumulados com as sugestões que ele ia dando ao longo do tempo e via por que ele queria trocar. Eu conversava com os operários naquela época, eu era chefe de manutenção, depois fui chefe de linha de produção, e eu conversava sempre no começo do semestre, quando a gente fechava um período, né? Eu conversava com cada um dos operadores ou dos mantenedores e fomentava com eles. Vem cá, Natal vai chegar, e no Natal, o aniversário do teu filho, o aniversário da tua mulher, o aniversário da tua mãe, teu pai, Natal, datas festivas, o que tu tá pensando em dar para a patroa, o que tu tá pensando em dar para o teu marido, o que tu tá pensando em dar para tua mãe, para o teu filho, né? E vai lá no catálogo de prêmios e vê o quantos pontos tu precisa. Em cima desses pontos tu calcula, eu quero dar uma geladeira para minha mãe no Natal. Uma geladeira são 150 pontos. Se cada sugestão são 15 pontos, eu preciso de 10 sugestões ao longo do ano para dar uma geladeira para minha mãe. E isso motivava, evidentemente, os operadores para eles conseguirem gratuitamente, né? Primeiro, melhorar o seu ambiente de trabalho, porque as sugestões eram vinculadas, vamos botar um gancho para colocar as ferramentas aqui, ficar mais à mão, eu não preciso ficar me deslocando tanto tempo, melhorava o ambiente de trabalho deles, o dia a dia deles, e em cima ganhava um prêmio, né? Então era fantástico, uma das ferramentas de motivação para mim mais fantásticas. E por último, a avaliação dentro desse pilar de motivação, a avaliação de desempenho individual. A avaliação de desempenho individual é sentar, como eu disse, agora senta com o teu operador, define algumas coisas, avalia o desempenho dele, dá o feedback e gera um plano de desenvolvimento individual para o próximo período, certo? Gera esse plano e depois faz o acompanhamento, como é que ele desenvolveu o plano dele, certo? Então a responsabilidade também é dele se desenvolver, né? E a nossa responsabilidade como líder é examinar o desempenho dele, dar o feedback e encaminhar junto com ele uma melhora. Por quê? Porque a gente precisa dele para conseguir alcançar resultados. É da mão dele que vai sair os nossos resultados. Então ele tem que estar motivado e ele tem que estar indo no caminho correto. E a nossa função é a função de facilitador, né? Facilitar com que ele consiga andar pelo caminho que a gente necessita para alcançar os resultados, certo? Seguindo com a estratégia, tem o último pilar que eu numerei aqui para vocês, não menos importante, né? O quarto pilar é a comunicação eficaz. Né? A comunicação eficaz, já dizia o Chacrinha, quem é como eu da época do Chacrinha, do cassino do Chacrinha, o Chacrinha dizia que quem não se comunica se trumbica. Né? E é verdade, e é evidente. Então, tudo que a gente está falando aqui das estratégias de criação de uma equipe autônoma, a comunicação ela joga um papel fundamental nessas estratégias, né? Desde a estabilização dos processos, a estruturação dos processos, passando pela parte de capacitação, pela parte motivacional, tudo aí entra a ferramenta, a comunicação, ela é fundamental, né, evidentemente. Então, a comunicação eficaz, ela depende também do líder. O líder ele tem que transmitir a informação e as orientações de forma clara. O líder tem que ouvir ativamente os feedbacks e ideias da equipe e tem que gerar confiança e independência com a sua comunicação, certo? Ele não pode ser um líder do microgerenciamento que a gente estava falando antes, por exemplo. E duas formas muito fáceis de conseguir uma comunicação rápida e eficaz com a equipe são com reuniões. Tem muito líder que tem reunionite, né? Inflamação da reunião.
faz reunião para tudo e reuniões extremamente largas, né, longas no tempo. E não deve ser assim. As reuniões elas têm que ser o mais curtas e o mais efetivas possíveis. Tem uma reunião que é importante, no meu ponto de vista, é a reunião de arranque do turno, reunião de início de turno, reunião de warm-up, de aquecimento diária, né, aonde a gente vai dar uma olhada o que aconteceu no turno anterior, tem algum desvio, alguma anomalia, está resolvido, está encaminhado, o que eu tenho que fazer no dia de hoje, quais é as ordens, as operações de trabalho, o que tem de coisas extra e tal, e dá aquele, vamos lá, equipe, vamos acordar e vamos sair para o campo, né, a preleção do treinador no vestiário para sair para o campo e fazer uma boa partida, certo? Isso é diário, até por turno teria que fazer, certo? E reuniões semanais, mensais, de desempenho da equipe, onde a gente vai olhar os principais KPIs dessa equipe, dentro de um período, pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser bimestral ou trimestral, como o líder quiser. Mas é importante fazer um segmento e uma informação para a equipe de como vai o desempenho dela. Certo? Também também é uma forma fácil e é eficaz de comunicar. Tem que ser rápido tudo isso, né? Então, a reunião de início de turno, de warm-up, tem que ser 5, 10, 15 minutos no máximo, se tiver muita anomalia para tratar. E as reuniões semanais ou mensais de resultado tem que ser meia horinha estourando, né? De preferência em 15 minutinhos, repassar os principais resultados e finalizar. Ok, pessoal, a gente acabou de ver então as estratégias de transformação de uma equipe normal para uma equipe autônoma, né? E agora a gente vai dar uma olhada sobre qual é o papel que joga o gestor moderno, né, nesse processo de empowerment da sua equipe. O gestor moderno, no dia de hoje, como é que ele é? Né? Como ele é visto? O que ele faz? Um modus operandi do gestor moderno que se define. Ele já não é mais o chefe, né? Ele não é mais o comandante. Ele é visto como um facilitador, ele é visto como um catalisador de crescimento da sua equipe, dos membros da sua equipe, um desenvolvedor de talentos, né? Logicamente, ele busca atingir as metas, ele busca atingir os objetivos que a empresa coloca para ele, mas não é só isso, né? Os objetivos organizacionais são importantes, no final das contas é isso que paga o nosso salário no final do mês, a empresa alcançar resultados paga o nosso salário, mas não é só isso, né? O gestor moderno, atualmente, esse facilitador, esse catalisador, ele busca cultivar um ambiente propício, onde os indivíduos da sua equipe eles possam florescer e possam atingir o pleno desenvolvimento potencial deles. Certo? Então, o que gera isso para o gestor moderno? Gera uma satisfação, gera uma sensação de estar construindo um legado. Eu estou construindo uma equipe autônoma e isso vai ficar. A empresa vai ter um ciclo virtuoso, né, que não vai se desfazer de maneira rápida. Né? Isso recompensa o líder com algo que transcende o material, né? Vai muito mais além do material. Eu brincava, na época que eu trabalhava na multinacional, na siderúrgica, eu brincava com minhas equipes que a minha função principal com vocês, né, com a minha equipe, era ser demitido. Como assim? Isso aí mesmo, ou seja, eu tinha que ser prescindível. Né? Aliás, esse é um dos grandes temores do gestor, né? A gente vai conversar agora em seguida, né? Mas eu brincava que a minha função como facilitador é ser prescindível. Certo? A empresa não precisar de mim. A minha equipe funciona de maneira autônoma. Evidentemente, é lógico para mim, era e continua sendo, e era o comportamento da empresa, era a cultura da empresa, que se eu criasse uma equipe autônoma, a empresa ia me aproveitar de outras formas. E tem infinitas funções para um líder atuar na área industrial, que não é a atuação nas tarefas de rotina da sua equipe. Tem infinitas. Então a empresa ela me direciona para executar essas outras tarefas. Né? Então eu sou prescindível. Era uma forma de eu brincar com a minha equipe. Mas eu dizia para eles, olha, eu estou trabalhando aqui para eu ser demitido. A empresa pode mandar embora que vocês conseguem fazer tudo sozinho. E isso, inclusive, gerava um orgulho para eles, né? Isso é como o líder é. E como é que ele não é? O que é que ele não deve fazer? Ou o que ele não faz no ponto de vista, hoje, da gestão moderna na área industrial? Ele não faz o microgerenciamento.
né? Ele tem cuidado para conseguir fazer e cumprir os padrões sem fazer um microgerenciamento, né? Ele faz um segmento, uma avaliação, inclusive uma auditoria da execução dos padrões, mas sem estar ali no pé, no dia a dia, né? O operador ele tem que ter uma certa liberdade, inclusive os padrões eles não são rígidos a tal ponto de o operador não conseguir fazer nada de uma forma autônoma e um pouco livre, né? Um pouco de liberdade, uns graus de liberdade ele tem que ter. E esse grau de liberdade o gestor moderno, o facilitador, ele tem que cuidar para saber exatamente onde é que está esse grau de liberdade sem afetar resultados e sem comprometer a motivação da equipe. Outra característica que o gestor moderno, que o facilitador ele não tem falta de confiança. Né? Ele não tem temor que a equipe não está à altura, ele não tem temor de que a equipe vai errar e não vai conseguir executar as tarefas de maneira excelente. Né? Ele não tem esse medo. Né? Por quê? Porque tem toda uma estruturação dos processos, a capacitação, a motivação da equipe, está tudo funcionando, ele não tem mais esse medo. Né? Lógico, certo? E por último, o que a gente estava falando antes, né, eu trabalhava para ser prescindível, então o gestor moderno ele não tem o medo de tornar-se prescindível. É um dos grandes medos, né? Eu não vou ensinar os caras. Aqui na Espanha tem uma expressão, cada maestrilho com su librillo. Né? Que significa que cada mestre, cada líder, cada chefe tem o seu livrinho na manga, assim, onde só ele consulta e tem os segredinhos dele, ele não conta para ninguém, porque se ele contar para alguém, esse alguém vai ser autônomo e ele não vai mais ser necessário, se ele não for necessário, ele vai ser demitido. Esse é um medo errado que um gestor tem. A empresa moderna que quer realmente alcançar resultados diferenciados, ela vai identificar nesse líder que conseguiu desenvolver uma equipe autônoma, vai fazer com que esse líder se dedique a tarefas que têm muito mais valor agregado para a empresa. Né? Então não deve ter esse medo de tornar-se prescindível. Vai se tornar prescindível para as tarefas de rotina, não para outras tarefas estratégicas. Correto? Muito bem, estamos derivando já para a reta final do nosso vídeo, fazendo um pouco de recapitulação, o que a gente viu no vídeo de hoje. A gente viu o que é a autonomia de uma equipe no ambiente industrial, no ambiente manufatureiro, por que ela é importante, quais são os benefícios que gera a gente ter uma equipe autônoma na empresa. A gente viu também quais são as estratégias para implantar, para desenvolver uma equipe autônoma, né? As estratégias que passam por a estruturação dos processos, a capacitação, a motivação, a comunicação eficaz, né? Que são 4 pontos que eu quis numerar para vocês aqui, que é importante vocês desenvolverem na empresa. E o papel do gestor moderno, né? Dentro desse processo de implantação. Ok? Espero que tenha sido proveitoso o vídeo para vocês. Eu animo vocês a que usem esses conceitos, são conceitos que eu costumo dizer que o mais importante para mim sempre é a lógica, são conceitos que eles são carregados de muita lógica. Tem um formador na internet que eu sigo, eu posso dizer, é o Érico Rocha, e ele costuma dizer que tem o simples que não é fácil. Né? Então, o que eu transmiti para vocês hoje aqui é bastante lógico, como eu disse, é bastante simples de entender, mas não tem mágica. Tem que trabalhar, tem que baixar a cabeça e ir para cima para conseguir executar. Então, eu animo vocês, encorajo que vocês realmente vão para cima para conseguir implantar e gerar uma equipe autônoma, porque os benefícios eles são enormes, né? E os benefícios vocês vão, enfim, outro dito que existe você pode escolher o que você planta, mas você vai ser obrigado a colher o que você plantou, né? Então, vai plantando agora, porque depois você vai colher. Os resultados não são imediatos, evidentemente, né? Ninguém planta para colher amanhã, tem que esperar todo o processo. E esse processo ele é trabalhoso, né? Ele é um simples, mas ele não é fácil. Mas eu encorajo vocês a conseguirem executar isso, vocês vão colher excelentes resultados. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo e fiquem ligados no nosso canal para outros vídeos com dicas importantes aí para o dia a dia de vocês. Tá bom? Um abraço.